Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de Química, Química 1, né? E hoje o assunto, vamos continuar falando de equilíbrio químico, né? E o assunto de hoje é constante de equilíbrio Kp em termos de pressão parcial, né? Nós já trabalhamos com constante de equilíbrio Kc, que é em termos de concentrações molares. Hoje vai ser Kp em termos de pressão, né? A unidade agora vai ser atm, era mol por litro, né, as concentrações, agora as pressões em atm. Então, quando os componentes do equilíbrio são substâncias gasosas, né, além do Kc, podemos expressar a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Então, vamos considerar uma reação genérica. Nós temos aqui todos os componentes no estado gasoso, né? A mais B formando C mais D e C mais D formando A mais B na reação inversa. Então, no equilíbrio, né, o Kp vai ser igual aos produtos, né, igualzinho o outro, dividido pelos reagentes. Só que aqui a gente vai colocar esse Pzinho aqui, que representa a pressão parcial, né? Então, pressão parcial de C elevado ao seu índice, vezes pressão parcial de D elevado ao seu índice, dividido pelos reagentes, que é a pressão parcial de A elevado ao seu índice, vezes pressão parcial de B elevado ao seu índice. Então, aqui nós temos a expressão de Kp. Então, uma observação importante é que para o equilíbrio em sistema heterogêneo, ou seja, estado sólido, líquido ou gasoso, não participa o estado sólido, né, não vai participar das expressões nem de Kp e nem de Kc. O estado líquido, né, forma aquosa, pode participar do Kc. E o estado gasoso das duas expressões. O Kp só componentes no estado gasoso, ok? Qualquer outro estado físico não entra na expressão de Kp. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, carbonato de sódio, né? Reação reversível formando o óxido de sódio mais o CO2. Então, nós vemos aqui, ó, que só temos o CO2 no estado gasoso, os outros dois são sólidos. Então, tanto Kp quanto Kc só tem o CO2 como representante aqui para fazer a expressão, né, da constante de equilíbrio. Bem? Então, Kc, esse colchete representa a concentração de CO2 e Kp, o Pzinho, pressão parcial de CO2. Essa é a expressão de Kc e Kp. Esse outro exemplo aqui, ó, nós temos o ferro no estado sólido, hidrogênio no estado aquoso, né, tá dissolvido na água, ferro aquoso também e o hidrogênio no estado gasoso. Então, o Kc entra tanto o gasoso quanto o aquoso. Então, por isso que fica Fe mais 2, né, produtos, Fe mais 2 mais vezes o H2, dividido pelo H mais elevado ao quadrado, por causa do 2 aqui. Tudo bem? Já o Kp só entra em estado gasoso, ou seja, só vai entrar o H2 aqui. Tudo bem? Então, assim construímos as expressões. Nós temos aqui uma reação, de novo, A mais B formando C mais D. Então, a representação de Kp aqui, ó, pressão parcial, né, de C vezes D, dividida pela pressão parcial de A vezes B. Então, só entram os gases, isso é importante, ok? Temos um exemplo aqui, ó, uma determinada temperatura, a reação CO2 formando O2 mais CO apresenta as seguintes pressões parciais de equilíbrio. Então, pressão parcial de CO2, 0,6 atm, pressão parcial de O2, 0,4 atm, e pressão parcial de CO, 1 atm. Calcule o valor de Kp da reação. Então, basta, né, todo mundo em estado gasoso. Então, eu vou construir aqui a expressão do Kp, ó, pressão parcial de O2 vezes pressão parcial de CO elevado ao quadrado, por causa do 2 aqui, dividido pela pressão parcial de CO2 ao quadrado. Agora, é só substituir os valores que o programa me deu, 0,4 vezes 1 ao quadrado dividido por 0,6, e eu vou chegar no valor de 1,11 para a constante de equilíbrio Kp. Ok? Então, só lembrando, né, que quando o Kp ou o Kc é maior do que 1, né, eu teria mais produtos do que reagentes no equilíbrio. Se for menor do que 1, eu tenho mais reagentes do que produtos no equilíbrio, né? E aqui, como é em torno de 1, eu teria a mesma quantidade praticamente no equilíbrio. Nós temos uma outra questão aqui, ó, nós temos a reação a 25 graus, nós temos as concentrações, as pressões parciais, na verdade, né, dos componentes da reação,
E ele quer primeiro que a gente escreva a expressão Kp e depois calcule o valor de Kp. Então, nós temos a reação, Kp vai ser produto, olha lá, NaOCl. Aqui está faltando ao quadrado, né, galera? Aqui, ó, está faltando ao quadrado. Dividido pela pressão parcial de NO ao quadrado vezes PCl2. Aí, aqui no cálculo, então aqui está a expressão, né? Está faltando 2 aqui, tudo bem? Mas aqui, para o cálculo, já aparece aqui elevado ao quadrado. Então, ó, pressão parcial de NaOCl é 1,2, então 1,2 ao quadrado, dividido pela pressão parcial do NO ao quadrado, que é 5 vezes 10 a menos 2, vezes a pressão parcial do Cl2, que é 3 vezes 10 a menos 1. Fazendo a continha, eu vou chegar no valor de 3 vezes 10 ao cubo, né? Então, 3.000 aqui. Então, como o valor de Kp é alto, né? Eu vou ter no equilíbrio muito mais produtos do que reagentes. Eu posso relacionar Kp e Kc. Como assim? Se eu tiver um valor de 1, eu posso calcular o valor do outro sem precisar fazer outra expressão, né? Como é que eu faço isso? Só é usar essa expressão aqui, ó, onde Kp é igual a Kc vezes aquela constante universal dos gases, né? Vezes a temperatura em Kelvin elevado a ΔN. Esse ΔN aqui é a variação do número de mols numa reação. Tudo bem? Ou eu posso calcular também por essa outra expressão aqui, tá? Onde Kc vai ser igual a Kp, 1 sobre R vezes T elevado a ΔN. Então, ó, o Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, o Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração, R é a constante dos gases, como eu falei, T é a temperatura em Kelvin, ΔN é a variação do número de mols na reação. Então, nós temos aqui, ó, essa reação, o ΔN vai ser 2, que tem 2 mols aqui, menos a soma do número de mols aqui, que é 4, né? 1 mais 3, 4. Então, ΔN para essa expressão aqui, para calcular, né, o Kp a partir do Kc, é menos 2. Então, no lugar do ΔN, eu colocaria menos 2 aqui. Tudo bem? Um outro exemplo, aqui no caso eu tenho 2 no reagente, 2 no produto, eu diminuindo, eu vou achar ΔN igual a 0. Nesse caso, ó, o R vezes T vai ser elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então, o Kp passa a ser igual ao Kc. Então, toda vez que a quantidade de mols dos reagentes for igual à quantidade de mols dos produtos, nós temos que Kc é igual a Kp. Fazendo um cálculo agora, ó, nós temos a reação, sabemos o valor do Kc, temos a temperatura em Celsius, eu quero o valor do Kp na mesma temperatura. Então, basta usar aquela expressão, ó, Kc já me deu 300, a constante é 0,082, substituir, mais passar de Celsius para Kelvin, eu somo 425 com 273. O ΔN vai ser, ó, 1 para o produto, menos 1, 2 mais 1, 3 para o reagente. Então, vai ser 1 menos 3, menos 2 aqui. Então, continuando o cálculo, né, 300, 0,082 vezes 198 dá 57,236, elevado a menos 2. Então, 300 vai ser 1 sobre 57,236 elevado ao quadrado. Terminando a continha aqui, eu chego no valor de 0,09, aproximadamente 9,2 vezes 10 a menos 2 ATMs ao quadrado. Ok? Então, a aula de hoje termina agora. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.